E se eu te disser que Harry Potter te ensinou o jeito errado de coragem? Porque enquanto todo mundo aplaudia quem corria para o perigo, quem gritava mais alto, quem enfrentava os vilões com pose de herói, ninguém estava olhando pro garoto que tremia e mesmo assim ficava. E é exatamente por isso que esse vídeo começa com um confronto. Se você acha que o Neville Longbottom foi fraco no começo da saga, então você também aprendeu a confundir coragem com barulho. Porque o personagem que todo mundo ignorou foi o mesmo que salvou tudo no final. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek, e hoje a gente vai falar sobre o Neville Longbottom, o personagem que Harry Potter te ensinou a julgar errado. E não só como fã do universo, mas também como ser humano. E fica comigo até o final do vídeo, porque a última decisão de Neville redefine completamente o que significa ser corajoso. Logo na Pedra Filosofal, o Neville já é apresentado como o alívio cômico involuntário. Ele perde o sapo, ele erra feitiços básicos. Na aula da professora McGonagall, por exemplo, quando ele tenta executar o feitiço de levitação e acaba sendo ridicularizado, a gente vê um primeiro traço fleumático de forma muito clara, uma dificuldade de estar sob pressão. O fleumático ele não performa bem quando está sendo observado, julgado ou comparado. Eles precisam de segurança para poder crescer. O Neville ele não trava porque ele não é capaz. Ele trava porque ele está sempre com medo de errar. E isso não nasce nele, isso é construído. Nos livros, a gente consegue ver que a família do Neville constantemente compara ele aos pais, que foram grandes aurores. E ele passa a infância dele tentando despertar algum sinal de grandeza. E essa cobrança constante acaba criando um fleumático inseguro, que começa a acreditar que qualquer erro confirma a ideia de que ele não é suficiente. Mas é aqui que vem o primeiro choque emocional. O fleumático ele não reage com rebeldia quando ele é pressionado. Ele, na verdade, se encolhe, mas mesmo assim ele fica. Em A Pedra Filosofal existe uma cena que quase todo mundo ignora, mas que define o Neville. Quando Harry, Ron e Hermione tentam sair escondidos da torre, o Neville se coloca à frente deles. Ele está visivelmente assustado. A voz falha, o corpo treme, mas mesmo assim ele diz: vocês vão acabar tirando pontos da Grifinória. E assim, essa cena é um ouro psicológico. Ali a gente vê a principal força do fleumático, uma coragem moral. Ele não enfrenta os amigos porque ele quer vencer uma briga. Ele enfrenta os amigos porque ele acredita que é o certo a se fazer naquele momento, mesmo sabendo que ele vai perder, mesmo sabendo que ele pode ser ridicularizado. O Neville ele não quer ser o herói, ele simplesmente quer ser correto. E se você está começando a olhar o Neville de uma outra forma, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de coragem que não aparece em pôster. Em A Câmara Secreta, Neville ele continua sendo alvo de piadas, especialmente do Draco. E aqui que entra um outro ponto fleumático: resistência silenciosa. O Neville ele não revida, ele não provoca, ele não tenta provar nada, ele simplesmente aguenta. O fleumático ele tem uma resistência bem grande ao desconforto, às vezes até demais. Mas isso não significa passividade, significa uma certa contenção. Em O Prisioneiro de Azkaban, quando o bicho-papão se transforma no Snape, usando as roupas da avó do Neville, a cena é tratada como piada, Todo mundo da sala ri. Mas, psicologicamente, ela na verdade é bem cruel. O maior medo do Neville não é um monstro, é decepcionar uma figura de autoridade, é de ser humilhado, é de falhar de novo. E esse é o medo do fleumático, não estar à altura das expectativas. E aqui entra um momento muito importante. O Neville, ele para de viver pelas expectativas dos outros e se torna imparável. Em A Ordem da Fênix, algo muda. O Neville, ele entra na armada de Dumbledore. No começo, ele é o pior do grupo. Erra feitiços, demora, apanha, mas ele volta toda semana, sem reclamar e sem desistir. E essa é uma outra força fleumática, a constância. A cena que Neville finalmente consegue fazer um feitiço depois de tentar constantemente, prova isso. O fleumático ele não evolui na explosão, ele evolui na repetição. Ele cresce quando ele encontra propósito e segurança. Nos livros, quando o Neville revela o que aconteceu com os pais do Mungo, o impacto é devastador. Ele fala sem drama, sem vitimismo. Ele guarda o papel de chiclete dado pela mãe como um tesouro. E essa cena até mostra um fleumático com traços melancólicos, Uma dor profunda, pouco verbalizada. O Neville ele não grita a própria dor, ele simplesmente a carrega. E carregar geralmente cansa. Em As Relíquias da Morte, o Neville se transforma lentamente num líder. E não porque ele quer mandar, mas porque ninguém mais fica. Ele protege os alunos, ele desafia bruxos do mal, ele apanha,
Mas ele continua. E essa é a coragem fleumática no auge. Resistir quando desistir seria mais fácil. E aí então a gente chega na cena final de As Relíquias da Morte, parte 2, né? Neville está desarmado. Voldemort acha que ele é irrelevante. E esse é o maior erro da história. Quando a espada de Gryffindor aparece pro Neville, não é porque o Neville virou forte do nada. É porque ele sempre foi digno. Quando ele mata a cobra, ele não grita. Ele simplesmente age. Quando o fleumático decide, não há retorno. Neville não salvou todo mundo porque ele era o mais poderoso. Ele, na verdade, salvou todo mundo porque ele nunca abandonou o que é certo. Se você quiser ver o oposto completo desse personagem, assiste o vídeo aqui no canal que a gente fala sobre o Draco Malfoy. O orgulho colérico do Draco e a constância fleumática do Neville explicam por que um quase se perdeu e o outro se encontrou. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!